7. Muito conhecido por todos nós como o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças. No capítulo 5, Jesus elenca uma série de instruções para nós no dia a dia. Vale a pena ler lá no original, na Bíblia, em Mateus capítulo 5. Este ensinamento, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, faz parte do capítulo 6, em que Jesus aborda as então chamadas obras da lei. É interessante a discussão a respeito deste assunto que Paulo e Tiago tiveram. Tiago defendendo as obras da lei e Paulo defendendo a fé. Um dizia, a fé sem obras é morta. E o outro questionava. Então, por obras da lei, muita gente imagina que seria criar instituição, as obras seriam fazer instituição, criar. Não é nada disso. Para o judeu, obras da lei eram basicamente 3 orientações com relação à esmola, à oração e ao jejum. Na época do Cristo, havia em torno de 613 obras da lei, ordenações que os fariseus, os doutores da lei, criavam para que o povo pudesse seguir. Ou seja, era um procedimento mais ritualístico do que de melhoria interior. É exatamente contra isso que Paulo de Tarso se insurge. Paulo de Tarso diz, a partir do Cristo, não há mais obras da lei. Nós não precisamos mais cumprir as obras da lei. Precisamos sim da fé. A palavra fé vem do latim fides, que quer dizer fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade a gente mesmo. Fidelidade à nossa origem como filhos de Deus. Fidelidade ao nosso objetivo, para que fomos criados, para atingirmos a perfeição. Era a isso aqui Paulo de Tarso menciona. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele explica relativamente a esmola, oração e jejum. Com relação à esmola, ele diz aqui da seguinte maneira: tende cuidado de não praticar as boas obras para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompense. É interessante como Jesus chama a atenção aqui para um costume que existia na época, a exibição caritativa. Havia o cofre no templo onde as pessoas colocavam as doações. Pois bem, as pessoas geralmente pegavam
as moedas de maior valor, trocavam por um número infinito de moedas de pequeno valor para poder despejar aquela quantidade enorme de moedas dentro da caixa coletora de esmola, que tinha um nome muito, muito sugestivo, gasofilácio. É a caixa coletora da esmola. Para poder fazer um barulhão danado, aquela quantidade de esmola, e todo mundo chamava atenção, fazia muito barulho, chamava atenção, e todo mundo se voltava para olhar quem é que estava fazendo aquela caridade tão grande. E aí a pessoa se curvava humilde, né, perante todos e tal, né? Vaidade, 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 vaidade. O Eclesiastes está certo. Tudo são vaidades. É a essa prática que Jesus chama a atenção para se deixar de lado o ritual, para que a esmola seja efetivamente um ato de generosidade entre uma pessoa e outra, e não a exibição pública, né, orgulhosa e tal, e etc., como se costumava fazer. Estou aplicando aí o tempo no pretérito imperfeito, como se costumava fazer. O estímulo de Jesus é: não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, não trombeteia a sua caridade nem para você mesmo. Agora, o interessante era o modo como as pessoas adotaram este ensinamento ao pé da letra. Se a mão esquerda não pode ver o que dá à direita, muita gente passou a adotar o costume de esconder as mãos atrás das costas quando dão alguma esmola. Como se a mão esquerda tivesse olhinhos para ver o que a mão direita está fazendo. Infelizmente, a humanidade ainda continuou com prática ritualista muito comum desde os primeiros tempos. A vinda de Jesus, apesar de todo o alerta que Paulo de Tarso nos dá para que deixemos os rituais de lado e passemos efetivamente a agirmos como espíritos que somos, infelizmente ainda há muita gente preso nos rituais. E alguns chegam a ser risíveis, não é? Esconder a mão esquerda para que a direita não veja. Agora, o interessante é se nós fizermos um exercício aí em cima deste ensinamento de Jesus, nós vamos verificar algumas situações bastante interessantes. Por que Jesus falou: não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita? Por que Jesus simplesmente não disse o seguinte: não saiba uma mão sua o que a outra faz? Por que não saiba a esquerda o que faz a direita? Por que isso? Isso criou alguma complicação para algumas pessoas. Por exemplo, se a pessoa for canhota, como é que fica? O ensinamento é ao contrário? Não saiba a sua mão direita, esconde com aquela que dá à esquerda. Para o canhoto é ao contrário, e eu fico pensando, e o coitado do maneta não pode fazer caridade? Se ele só tiver a mão esquerda, se ele não tiver a esquerda, tá bom, ela não vai saber. Mas se ele não tiver a mão direita, como é que ele poderá entregar a sua esmola a alguém, né,
com a mão esquerda. Com a mão esquerda entregando, ela está sabendo. É preciso que a gente mergulhe nessa questão aí de esquerda e direita, pelo amor de Deus, sem nenhuma conotação política. Estamos aqui no terreno do entendimento do Evangelho. Esquerda e direita. Por que Jesus falou, não saiba a sua mão esquerda, o que dá à direita? Este é o maior reconhecimento que o Cristo faz da nossa dupla natureza. Nossa, de nós, de todos nós. Porque nós somos espíritos, mas estamos vivenciando uma realidade na matéria. Experienciando na matéria. A esquerda simboliza a materialidade. A direita representa a espiritualidade. É por isso que lá no discurso escatológico, lá nos capítulos 24 e 25 de Mateus, a gente encontra a informação de que no juízo os bodes irão para a esquerda e as ovelhas irão para a direita. Olha, esquerda e bode sofreu muito na história da humanidade por conta deste ensinamento, pelo entendimento material. O ensinamento de Jesus é metafórico, é parabólico, é para entender com o sentimento espiritual. Bode vai para a esquerda porque bode ainda precisa reencarnar. Ainda não se transformou em ovelha. Ovelha é o símbolo do animal dócil, portanto, espiritualizado. Vai para a direita. Tem que separar bode de ovelha, sim. Porque ovelha aguenta o frio, bode não, morre tudo. Você tem que dar um tratamento especial para o bode. Colocá-lo num local fechado, quentinho. A ovelha pode ficar no relento. Ela tem lã suficiente para aguentar o frio. Aí tem toda uma possibilidade interpretativa para nós, para a gente mastigar e ruminar mentalmente, intelectualmente este ensinamento. Bode para a esquerda. Reencarna. Até um dia virar ovelha. O juízo que Jesus diz é exatamente esse. Haverá um tempo em que a terra haverá separação das ovelhas e dos bodes, de maneira mais significativa, porque todo dia, com a desencarnação, acontece separação. Acontece. Aqueles que já evoluíram suficientemente se candidatam a irem para outros planetas mais evoluídos, ou merecem a possibilidade de reencarnarem na Terra transformada. Os bodes são aqueles que ainda precisam reencarnar. Então não há aí nenhum desdouro de Jesus com relação à esquerda e a bode, não. É apenas uma questão de espiritualização na direita ou materialização na esquerda. Jesus, portanto, reconhece que nós somos espíritos, mas estamos vivenciando na matéria. Ou seja, nós somos candidatos à ovelha em corpos de bode, que ainda precisa reencarnar. Há toda um entendimento interessante neste ensinamento do Cristo. Quando derdes a esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita.
transportando isso para o entendimento metafórico. Jesus está simplesmente dizendo para a gente o seguinte, especificamente neste ensinamento aqui, no capítulo 6 de Mateus. Não deixa a sua materialidade atrapalhar a sua espiritualidade. Nós estamos condicionados e submetidos à matéria? Estamos. Temos que atendê-la? Temos que atendê-la. Mas não deixe que ela prejudique. Ela é meio. Matéria é meio, não é fim. Fim é o aprimoramento do espírito. Não permita jamais que a sua materialidade venha a atrapalhar o espírito que você efetivamente é. Vocês já notaram que tem gente, às vezes, que quando estão mal consigo mesmo ou com os outros, não querem saber de religião? Não, hoje eu estou brigado com Deus, não vou lá não. O ensinamento de Jesus está dizendo, não deixa a esquerda ganhar não. Isso no Brasil hoje tem um vigor. Essa frase. Não deixe a sua materialidade vencer a sua espiritualidade. Pois no dia que você está mal, é o dia que você precisa exercitar a sua espiritualidade. A mensagenzinha aqui que foi lida nos traz tudo isso. Pensamento sombrio, alguns instantes de prece, irritação, silêncio de meia hora. Vai ser difícil. Silêncio de meia hora, pelo menos. Chico Xavier ensinava as pessoas a beber um copo d'água. Mas ele dizia, mas não engole não, fica com ela na boca. Você está com vontade de xingar alguém? Beba água, mas não engula. Bota ela na boca, segura. Não permita que a sua materialidade, que a nossa materialidade, que o meio no qual nós estamos mergulhados, não permita que ele venha atrapalhar a sua grandeza, o seu esplendor espiritual. Porque você é um filho único de Deus. E único no sentido de originalidade. Deus faz tudo original. Não tem ninguém parecido com ninguém no universo. Cada um tem uma experiência própria. Específica. Não permita que a materialidade atrapalhe a sua espiritualidade. Mas o livro Estude e Viva, que serve de orientação também aqui para esse estudo nosso, ele vem nos falar, vem abordar num outro detalhe, na questão do auxílio às pessoas que estão passando por provações. As provações irreveladas. As provações que não estão reveladas. Tem gente que sofre em silêncio. Parece que hoje nós temos a obrigação de sermos felizes. Ok, temos a obrigação de sermos felizes, mas nem sempre estamos felizes. Parece que a vida do Facebook é mais interessante do que a vida real, né? Eu jantando, eu isso, eu passeando, eu aquilo, eu aquilo. Meu amigo, você não tem problema, não? Eu sorrindo. Parece que hoje existe aí a obrigatoriedade do sorriso para fora e a tristeza para dentro. Eu concordo que deve ser muito esquisito mesmo a gente começar a colocar as lamúrias da gente no Facebook. Ele não foi criado, não foi para isso, não. Mas aqui a lição é: procure observar o companheiro, a sua dificuldade irrevelada.
Freud é que trabalhou muito isso, não é, Valéria? A frustração é um excelente professor. Na vitória, comemore, faça a festa e convida a gente. Na derrota, aprenda com o sofrimento, com a frustração. O Brasil é um país que tem um índice baixíssimo de suicídio. Mas, nos últimos anos, é o país onde tem havido o maior índice de crescimento do suicídio. A felicidade por fora e a tristeza profunda por dentro. A página nos convida a gente identificar esse companheiro, para ir conversar com ele e bater um papo com ele. Para que ele possa trabalhar essa questão da frustração de maneira mais suave, tendo um ombro amigo do lado. É uma maneira extraordinária da esquerda não saber o que está fazendo a direita. Quando a gente está mal, a melhor coisa do mundo é ir a um hospital e visitar o doente. Porque a gente vê o tanto que a gente é feliz. Na questão 800 do Livro dos Espíritos, há uma questão interessante, a questão é muito interessante. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Perguntou Allan Kardec. Os espíritos responderam: seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco. Doutrina espírita veio ao mundo exatamente para nos chamar a atenção para a necessidade da espiritualização, não mais os rituais. É por isso que em casa espírita a gente não encontra altar, não há paramentos especiais, não há sacerdócio. A organização são assim, irmãos que se querem bem e que estão trabalhando num sentido da sua própria melhoria interior e colaborando para criar um ambiente favorável, um espaço de convivência onde as pessoas possam se sentir bem e conversar e ter possibilidade de avançar dentro das suas questões. A grande proposta da doutrina espírita é essa. Agora, se a dor bateu em você, analise o tipo da dor que chegou. Está no livro Ação e Reação, no capítulo 19. 3 tipos de dores. A dor evolução é aquela que nos bota para frente. Também chamada de dor provação. A gente é provado na nossa capacidade de poder avançar. Dor evolução é o teste para ver se nós temos condição de avançar um pouco mais. A dor expiação, que é a consequência de atos pretéritos, e a dor auxílio. O que é dor auxílio? É um impedimento que os amigos espirituais mandam para a gente, muitas das vezes, para impedir que a gente faça uma bobagem maior do que a bobagem que nós já estamos fazendo. Puxa, mas eu ia fazer isso. E aí vem uma doença. É dor auxílio. Contra essa não é para resmungar, não, é para agradecer.
contra a dor, evolução, não é para resmungar, é para agradecer. Nós estamos sendo testados na nossa possibilidade de poder avançar. Na dor, expiação, consequência do passado, também não há para se reclamar. A gente está apenas resgatando, e se estamos resgatando é porque temos capacidade e condição de enfrentar as questões que deixamos pendentes lá para trás e que a espiritualidade nos dá hoje a oportunidade de vencê-las. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.